Você conhece Marie Antoinette e Marie Antonieta? Conhece, né? A rainha mais polêmica da França. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Bora lá? Bem, Marie Antonieta foi rainha da França entre 1774 e 1792. O ano em que a monarquia foi abolida. Austríaca de nascimento, ela se mudou para a França quando se casou com Luís XVI. E foi uma rainha nada popular, tá? Ela foi odiada tanto pela nobreza quanto pelo povo. E ficou marcada pela sua vida de luxos. Então, Marie Antoinette, ela foi executada durante a Revolução Francesa. O seu nome de batismo foi Maria Antônia Josefa Joana de Habsburgo-Lorena, mais conhecida como Marie Antonieta. Ela nasceu em 2 de novembro de 1755 na cidade de Viena. E na época, Viena era um centro administrativo do Sacro Império Romano Germânico, que havia surgido no final do século X e que no final do século XVIII estava em avançada decadência. Mas o Império Habsburgo foi muito importante. Ela era filha de Maria Teresa e Fernando I, a imperatriz e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E ela foi a 15ª filha do casal. Ela tem 14 irmãos. Ela tem muitos irmãos, é isso mesmo. E um dos pontos mais importantes da vida de Maria Antonieta, sem dúvida, foi o seu casamento, né? Porque isso mudou radicalmente a vida da jovem austríaca e a colocou em uma das cortes mais agitadas da Europa no final do século XVIII. O casamento ele foi realizado em Viena e ele se deu por uma procuração, sendo que o noivo, né, ele não estava lá, então ele foi representado por um dos irmãos da noiva. Esse casamento aconteceu em 19 de abril de 1770. E só no dia 14 de maio é que ela finalmente conseguiu conhecer o seu marido. A mudança de Maria Antonieta para a França foi feita mediante um ritual que a forçou a abrir mão de todas as suas roupas e artigos de luxo austríacos, né, para passar a usar apenas roupas francesas. A adaptação de Maria Antonieta na corte francesa não foi nada fácil, tá? Principalmente porque ela não era considerada bem-vinda pela grande parte da nobreza. Tanto nobres quanto o povo francês em geral não aprovaram em nada o casamento do Delfim, Luís XVI, com uma austríaca. Isso fez com que ela fosse recebida com bastante hostilidade. E com o tempo só piorou. Essa hostilidade se tornou ódio, e ela foi uma das figuras mais odiadas da corte francesa no final do século XVIII. Além disso, Maria Antonieta estranhou práticas da etiqueta francesa e sua criação católica ortodoxa fez com que ela não concordasse com algumas práticas comuns da corte, o que dificultou ainda mais a sua adaptação. E os últimos anos da vida de Maria Antonieta ficaram marcados pela Revolução Francesa, né? Iniciada em 14 de julho de 1789. A insatisfação da burguesia com os privilégios da nobreza e o clero e a insatisfação popular com a pobreza e a crise econômica do país deram início a um grande ciclo revolucionário na França. No começo de 1793, o Luís XVI ele foi guilhotinado. E no mesmo ano, Maria Antonieta foi alvo de um processo por alta traição. Ela foi condenada à morte e sua execução aconteceu no dia 16 de outubro de 1793. Ela tinha 37 anos e também foi executada na guilhotina meses depois do seu marido. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre Maria Antonieta? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo de francês. Eu te vejo na próxima. Bisous!